Boa noite, amigos! Hoje o nosso estudo e nossas reflexões serão baseadas nas palavras de Emmanuel no livro Pão Nosso, capítulo 143, intitulado Não Tiranizes, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel destaca o versículo 33 do capítulo 4 de Marcos, onde diz: E com muitas parábolas semelhantes lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Jesus falava ao povo em parábolas, de modo que todos tinham condições de entender, usando uma didática lúdica para que todos compreendessem a mensagem e seus ensinamentos. Emmanuel, então, começa suas reflexões do capítulo 4, do versículo 33 de Marcos, dizendo o seguinte: na difusão dos ensinamentos evangélicos, de quando em quando encontramos pregadores rigorosos e exigentes. Bom, para começar, vamos analisar a palavra tiranizar, tratar pessoas com rigor excessivo. Se vamos falar sobre os ensinamentos de Jesus e elevamos a voz, ou então falamos com semblante fechado, ou falamos com rispidez, acreditando que a pessoa ou ouvinte te entenda ou aceite suas verdades, estaremos nos enquadrando a estes pregadores rigorosos. Emmanuel continua dizendo o seguinte: semelhante anomalia não se verifica apenas no quadro geral do serviço. Na esfera particular, não raro, surgem amigos severos e fervorosos que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que abraçam. Emmanuel diz aqui que o mesmo se aplica em todas as repartições, gestões, empresas, até mesmo em nossa própria casa. E ele começa dizendo, também ele fala sobre na área particular, na nossa família. Não raro aparecem amigos severos e fervorosos, que reclamam a ida dos seus familiares aos centros espíritas ou aos cultos, missas, ou até a sua dedicação ao trabalho do Cristo, como se todos fossem iguais. Emmanuel continua dizendo que as discussões acerbas se levantam, tocando azedia venenosa. Essas discussões acerbas significam discussões amargas, duras, acabam por se tornarem venenosas, trazendo malefícios para todos nós. E ele diz também: belas expressões afetivas são abaladas nos fundamentos por ofensas indébitas. Essas discussões, elas acabam por vezes abalando os sentimentos por serem ofensas indevidas e nos afastam uns dos outros. Emmanuel continua dizendo que, contudo, se o discípulo permanece realmente possuído pelo propósito de união com o Mestre, tal atitude é fácil corrigir. Olha, se nós formos observar, basta refletir antes de falar, ter amor em suas palavras, lembrando que não somos iguais, somos totalmente diferentes, pensamos de formas diferentes, estamos em grau de evolução diferente, então nós não somos iguais. Cada um irá falar, irá permanecer, irá tomar suas atitudes de acordo com o seu desenvolvimento atual, Então, Emmanuel continua dizendo o seguinte: o Senhor somente ensinava aos que o ouviam, segundo o que podiam compreender. Quando Jesus falava aos discípulos, ele falava com um determinado nível de conhecimento e de entendimento. Emmanuel continua lá dizendo que aos apóstolos ele conferiu instituições de elevado valor simbológico, enquanto que a multidão transmitiu verdades fundamentais através dos contos simples. A conversação dele, de Jesus, diferia de conformidade com as necessidades espirituais daqueles que o rodeavam. Jamais violentou a posição natural de ninguém.
Então, Jesus com os discípulos falava de uma forma diferenciada, mas com o povo ele precisava usar outro tipo de linguagem para que todos o compreendessem melhor. O mesmo devemos aplicar: falar e transmitir mensagens de forma clara e simples, para que todos compreendam e possam absorver os ensinamentos do Cristo. Bom, Emmanuel conclui dizendo o seguinte: se estás em serviço do Senhor, considera os imperativos da iluminação, porque o mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários. Bom, puxão de orelha aí para nós. Emmanuel é muito direto em sua conclusão. Se acreditamos que é fundamental o serviço do Cristo, levando luz às pessoas, saibamos expor de maneira clara, firme, mas sempre com amor, porque o mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários, como encerra Emmanuel. Bom, amigos, nossa reflexão de hoje é esta: que o Senhor possa nos iluminar e nos instruir, nos abençoar sempre, para que possamos entender a mensagem dele com muita clareza. Que todos tenham uma boa noite e que tenham um descanso merecido. Grande abraço e até uma outra oportunidade, se assim Deus nos permitir.